O fim dos Correios. Sim, a situação é dramática, com uma capilaridade que nenhuma empresa possui. A indagação é como uma monopolista que no governo Bolsonaro, com um resultado positivo de 3,7 bilhões de reais em 2021, chega deteriorada com um prejuízo de 2,6 bilhões de reais em 2024, resultado negativo 4 vezes superior ao registrado em 2023. Apesar desse desempenho pífio, a diretoria teve a cara de pau de abrir licitação para comprar veículos de luxo para a sua diretoria. Veja a manchete do Pleno News, 1º de junho. É notável a incompetência da diretoria comandada por Fabiano Silva dos Santos, cujo maior feito curricular é assar churrasco para o presidente Lula. Quando está com a caneta na mão no lugar do espeto de carne, o desastrado confiscou o 13º salário dos empregados para compor o pagamento da dívida de 7,5 bilhões de reais do Postales, sistema de previdência da empresa. A propósito, lembrando a série de rascada dos Correios, o déficit atuarial do Postales está ligado preponderantemente a investimentos ruinosos, como as aplicações em títulos da dívida pública da Venezuela e da Argentina, óbvio que feitos por interferência política. Mesmo com a situação desesperadora das contas, a estatal, por estar atada aos interesses do seu controlador, o governo federal, teve, por exemplo, de bancar a turnê do cantor Gilberto Gil, chegado ao maioral, torrando 4 milhões para encher o bolso do baiano. Ativo componente, aliás, da enxurrada ideológica de artistas que apequenou a arte brasileira e a colocou refém de um ódio a tudo que diga respeita ao bolsonarismo. E aconteceram outros patrocínios queimando recurso dos Correios irresponsavelmente, sangrando ao ponto da sua pré-insolvência. Na falta de diversificação dos negócios, no atraso da quitação dos transportadores terceirizados e também dos próprios salários dos empregados. Com todo este quadro de penúria e descalabro administrativo, a estratégia da empresa parece trabalhar numa realidade paralela. Algo como a rede de multiversos do Homem do Castelo Alto, romance de Philip Dick, ou seja, atua como se gozasse de plena saúde financeira, injetando recursos ao léu, onde seja chamada a fazer brilhar a estrela petista. Aí vale a propaganda para tentar apagar a figura de um cadáver em decomposição, ao custo de 380 milhões, divulgando platitudes e irrealidades. A tal compra de veículos como um dos últimos atos administrativos é um exemplo de desrespeito ao contribuinte, quanto à via torta por que se enveredaram os Correios, especialmente quando deles se espera, na atual crise, uma política de contenção de gastos rigorosa, ao lado de um bem estudado reposicionamento do mercado, que aliás, hoje é bastante concorrencial. Mas a maioria dos trabalhadores fizeram um L confiando na quebra do compromisso de privatização do governo Bolsonaro. Desse modo, até que cai bem o pedido do governo para que os empregados da empresa colaborem, cada um ao seu modo, para que aceitem o grosso entrando e permaneçam rindo e pedindo mais. Afinal, é só uma dorzinha causada pela redução salarial, pelo adiamento de férias e o programa de demissão voluntária. Relaxando até que dá para verdade. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente
e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Faça a inscrição no canal para ajudar a sua consolidação. Deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre a crise nos Correios. Grato pela atenção. Tchau!